Vamos conversar sobre a palavra. Queria orar. Pode ficar sentado, não tem problema. Queria orar com você. Queria que você levasse o seu coração e a sua mente ao Senhor nesse momento. Que você prestasse bastante atenção. É uma palavra muito profunda, irmãos. Muito profunda. Assim como foi a primeira palavra sobre Ana, é uma palavra muito profunda. Eu gostaria que o Espírito Santo encontrasse corações aqui. A Carol falou sobre resistência. É algo que nós sentimos muitas vezes, mas Ele é especialista. Ele é especialista em atrair corações. E é nisso que eu me apego. No poder do Espírito Santo, no poder de convencimento do Espírito. Não no meu poder de persuasão. Não naquilo que eu posso falar, mas naquilo que Ele pode dizer a você e que você pode acreditar. Então, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Espírito Santo, o Espírito de revelação e de sabedoria, esteja aqui, nesta sala, e encontre corações nesse lugar. Que a palavra do Senhor, ela encontre um terreno fértil. Um terreno fértil, Deus, para que essa palavra possa germinar, possa dar frutos, e que nós possamos viver na prática tudo que o Senhor tem nos ensinado e que o Senhor quer nos ensinar hoje aqui. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre a oração de Ana. Vocês se lembram? Amém? O texto de referência foi 1 Samuel capítulo 1, principalmente o versículo 11. Acredito que todos vocês aqui se lembram dessa palavra. Mas se você não viu, se você não se lembra, eu convido você a assisti-la novamente, ou assisti-la pela primeira vez, no nosso canal do YouTube, Base Gilgal. Você pode acessar e assistir essa palavra, porque a palavra de hoje é uma continuação do que eu disse na última vez que eu preguei. Elas estão completamente ligadas, as duas palavras, e é muito importante que você entenda o que Deus revelou aos nossos corações na primeira parte, para que você tenha um entendimento melhor da segunda parte. Como eu prometi da última vez, hoje nós vamos falar sobre o cântico de Ana. E o texto está em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Gostaria de ler na NVI, Sandra, por favor. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 em diante. O texto diz assim: Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada. A minha boca dá risada dos meus inimigos, pois me alegro na tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que antes tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos já não passam fome. Até que era estéril, deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor tira a vida e a preserva. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentir-se com príncipes e lhe dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu. Foi. Vamos lá. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei
e exaltará a força do seu ungido. Esse é o cântico, a oração de Ana, ou o cântico de Ana. Todos nós sabemos, irmãos, que existem momentos na nossa vida de profunda tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia, de abatimento. E Ana nos ensinou, através da oração que ela faz, no capítulo 1, principalmente no versículo 11, como nos portar, como lidar com momentos de crise que parecem intermináveis. Nós falamos isso na primeira parte da palavra. Como precisa ser a nossa postura diante dos maiores desafios que nós temos, que não são poucos. Mas, pela misericórdia e pela graça de Deus, a nossa vida não é só feita de momentos ruins. Graças a Deus, nós temos motivos para nos alegrar. Amém, gente? Nós temos motivos para exaltar o Senhor, para exultar no Senhor. Nós temos motivos para nos regozijar, para celebrar. E nós precisamos aprender a celebrar quando nós recebemos de Deus uma dádiva. Nós precisamos aprender a celebrar quando nós alcançamos uma vitória em Deus. Então, Ana nos ensinou a lidar em momentos de crise, como é a nossa posição em momentos de crise. E ela também vai nos ensinar como lidar em momentos de vitória, que também nós não sabemos, e nós vamos descobrir isso. Como nós lidamos quando nós recebemos uma dádiva de Deus, ou quando nós somos vitoriosos nas batalhas que enfrentamos. Durante anos, Ana havia ido ao tabernáculo, enfrentando a amargura da sua esterilidade, a sua incapacidade de gerar um filho. Lembrem-se disso, Ana era estéril, e ela espera um tempo absurdo para que a palavra de Deus se cumprisse na vida dela. Então, ano após ano, ela ia no tabernáculo, enfrentando toda essa amargura da sua incapacidade de gerar filhos, e além disso, ela enfrentava o deboche cruel de Penina, a segunda mulher de Elcana, que era o marido de Ana. Nós vimos na primeira palavra que Ana se levanta em uma dessas visitas ao tabernáculo, e ela faz um movimento em direção a Deus. Lembram-se disso? Lembram-se? Ana faz um movimento em direção a Deus. Então, qual é o primeiro movimento de Ana? É em direção a Deus. Ana vai em direção a Deus, faz uma oração e um voto diante de Deus. Ela fala que se Deus ouvisse o seu clamor e lhe desse um filho, esse filho seria integralmente para o serviço ao Senhor. Esse filho seria um nazireu, um homem que servia a Deus de maneira integral. No capítulo 1, no fim do capítulo, esse capítulo termina com este filho que Deus prometeu a Ana. Quem era? Samuel. Ele sendo entregue aos cuidados do sumo sacerdote Eli aos 3 anos de idade. Quando a Bíblia fala que quando Samuel desmamou, ele foi entregue aos cuidados do sacerdote Eli no templo. E o versículo 28 do capítulo 1 de Samuel diz que Ana e todos que estavam ali adoraram a Deus. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou ao Senhor. Então eles adoraram a Deus pelo presente, pela dádiva, pela graça de Deus sobre a vida de Ana. E é a partir desse princípio, a partir desta dádiva, a partir dessa graça de Deus, que Ana escreve o seu cântico belíssimo. É através do presente que Deus dá. Depois de longos e terríveis anos de espera, o Senhor atende a oração de Ana, e é a partir disso que Ana começa um dos mais belos trechos das Escrituras, e nós vamos entender por quê. Um dos mais belos trechos das Escrituras é o Cântico de Ana, que faz conexão com vários outros textos da palavra, e nós vamos ver
com o cântico de Maria, a mãe de Jesus, com o cântico de Davi. Várias conexões são feitas através desse cântico. Ana nos mostra, irmãos, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 1, ela ora assim: o meu coração se regozija, exulta no Senhor. O regozijar é alegrar-se intensamente, é uma sensação de contentamento pleno. Ela estava completamente satisfeita em Deus. E ela nos mostra como faz diferença voltarmos para Deus em momentos de necessidade. Ela nos ensina que em momentos de maiores crises, este movimento em direção a Deus, ele é vital para cada um de nós. A diferença que faz alguém que espera em Deus, que aguarda em Deus e tem em Deus o seu pedido ouvido. Ana relaciona essa transformação, e nós podemos ver a transformação de Ana do capítulo 1 para o capítulo 2, em 3 aspectos: em seu coração, em sua força e em sua boca. Nós podemos ver a mudança de Ana de um capítulo para o outro, através desses 3 aspectos, através do seu coração, da sua força e da sua boca. Anteriormente, Eucana, que era o marido de Ana, tinha dito a Ana, no versículo 8 do capítulo 1, por que estás com o coração tão triste? Ana se descreveu como uma mulher atribulada de espírito, no versículo 15 do capítulo 1. Ela mesma se intitulou como uma mulher atribulada de espírito. Mas no capítulo 2, ela diz: o meu coração se regozija no Senhor. Percebe a mudança? Antes deprimida, antes atribulada, antes com o coração quebrado, com o coração dilacerado, agora o seu coração exulta no Senhor, o seu coração se regozija no Senhor. No Senhor a minha força é exaltada, ela diz aqui. O que Ana quer dizer com isso? Ana se refere à remoção da sua vergonha, o retorno da dignidade que Deus propôs a ela. Ana era uma mulher atribulada, Ana era uma mulher que andava pelas ruas de cabeça baixa, porque o seu problema, a esterilidade, era uma das principais maldições que uma mulher poderia ter. Ter o seu ventre fechado era terrível, era como uma maldição. Então Ana andava pelas ruas sem dignidade, com o coração tomado de vergonha, desencorajada, com medo, retraída. E aqui ela diz: no Senhor a minha força é exaltada. A remoção da sua vergonha, agora ela pode levantar a sua cabeça, por causa do que o Senhor fez por ela. E último, Ana fala de sua boca. A minha boca dá risada dos meus inimigos. Algumas versões falam: se ri dos meus inimigos. O hebraico integral aqui diz: a minha boca está bem aberta. É a ideia da vitória sobre os seus inimigos, da satisfação pela derrota dos seus inimigos. Irmãos, Ana via em Penina Ana via em Penina características dos inimigos de Deus. Lembram-se que quando Ana vai fazer a sua oração, ela se baseia no caráter de Deus. Ela olha para o que Deus fez no passado. Deus envergonhou os inimigos, pegou o seu povo e libertou o seu povo da escravidão do Egito. E Ana vê Penina como um tipo desses inimigos. E Ana fica satisfeita em ver essa voz incrédula e de deboche silenciada pela graça salvadora de Deus. Todos esses anos sendo caluniada, sendo, irmãos, rotulada de diversas formas, Ana vê a voz do inimigo sendo silenciada diante da graça salvadora de Deus. Então, irmãos, nós vemos essa transformação radical em Ana, na forma que ela sente,
na forma que ela faz ou que ela vive e na forma que ela fala. Nós vemos a transformação de uma mulher completamente atribulada, sofrida, angustiada, medrosa, para uma mulher que exulta, que regozija em Deus, que tem a sua força e a sua dignidade restaurada, e que tem a sua boca palavras de Deus contra os seus inimigos. É de grande importância, irmãos, nós entendemos que a fonte da alegria, da satisfação, da força de Ana, está no próprio Deus da aliança. A fonte da alegria, da exultação de Ana, de todo esse regozijar, está no Deus da aliança. Ela afirma: pois me alegro em tua libertação. Ana se alegra não meramente porque ela recebeu uma dádiva de Deus. Ela não se alegra por isso, simplesmente. Aos seus olhos, aos olhos de Ana, mais importante do que a dádiva, mais importante do que aquilo que eu recebo, é o doador. Mais importante de todos os meus pedidos atendidos, mais importante de tudo que eu posso receber de Deus, é o próprio Deus. Um teólogo chamado Robert Bergen comenta: o objeto do prazer de Ana não está nela mesmo, que superou a vergonha da esterilidade, nem no seu próprio filho Samuel, que foi a dádiva, o presente de Deus, mas no próprio Deus de Israel, que é a fonte tanto do seu filho, quanto daquele momento de alegria. Irmãos, por mais que Ana amasse o seu filho, imagine você, uma espera interminável, anos a fio, pedindo a Deus um filho, sofrendo deboche todos os dias, vivendo depressiva, angustiada, oprimida, anos após anos, anos após anos. Ana coloca os seus filhos no braço. Imagine esse amor de Ana a Samuel. Ana amava Samuel de todo o coração, mas ela sabia que ele não era o Salvador, e que ele não podia fornecer a salvação que ela buscava para o povo de Deus. Tudo que a gente recebe, irmãos, não é um fim em si mesmo. Toda dádiva que Deus nos dá não é o suficiente para nos salvar, não é o suficiente. A nossa suficiência está em Cristo. Nós temos satisfação em Deus, plenamente em Deus, e não naquilo que Ele pode me dar. A salvação vem sempre do Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. A salvação vem sempre do Senhor. O nosso louvor deve se concentrar no próprio Senhor, e não meramente nas bênçãos que Ele concede. Ana não tinha simplesmente recebido um filho, como se o bebê Samuel pudesse resolver todos os seus problemas. Ana havia recebido um favor de Deus, um auxílio gracioso do Senhor, que é a solução, irmãos, para tudo. Foi a solução e a salvação para Ana, e é a solução e a salvação para cada um de nós. Cada um de nós. Ela não recebeu simplesmente um presente, ela recebeu um auxílio, um estender de mão do seu Salvador. Que é o único que pode resolver todos os problemas.
Irmãos, por que muitos estão desapontados com Deus? Eu falei isso na última palavra. Por que tem muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus? Eu sei que existem muitas pessoas que estão nessa condição, decepcionados com Deus, desapontados com Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, e é simples, estão exigindo coisas de Deus que Ele nunca prometeu. A decepção, o desapontamento está justamente porque eu acredito que Deus está ao meu favor em tudo e no meu tempo. É algo que Ele nunca prometeu. Mais especificamente, Deus nunca prometeu poupar o seu povo da dor e do sofrimento da presente vida. Deus nunca prometeu isso. Pelo contrário, Ele diz que nós vamos sofrer aflições. Verdade? Sim ou não? Nós vamos sofrer aflições. Mas Ele diz: tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Ele não promete isenção de problema. Ele não promete isenção de dor. Ele não promete isenção de sofrimento. O desapontamento está justamente por isso, porque eu acredito que eu nunca posso sofrer, que eu nunca posso ficar doente, que eu nunca posso ter um problema na minha família. E Deus nunca prometeu isso a ninguém. Ele prometeu que Ele estaria conosco em meio à dor. Isso Ele prometeu. Ele prometeu que estaria conosco em meio às dificuldades da vida, mas Ele não falou em isenção de problemas. Então, concluindo, irmãos, o cerne, o ponto central do desapontamento das pessoas está no fato que cada um de nós valoriza mais aquilo que Deus pode dar do que o próprio Deus. Esse é o fato. Nós valorizamos apenas o que Ele pode nos dar e não quem Ele é. Eu não sei você, mas quando Ele não atende a minha oração, quando Ele não atende o meu pedido, eu fico desapontado, eu fico triste, eu fico chateado, eu murmuro, eu reclamo. Quando Ele me entrega, me dá um presente, uma dádiva, os melhores anos da minha vida, uma alegria. Então nós vivemos numa montanha russa, baseados naquilo que Deus pode me dar ou não, não em quem Ele é. E o que nós vemos em Ana é algo completamente diferente. A perspectiva de Ana não está no que Deus pode dar ou não, mas está no próprio caráter de Deus, em quem Ele é. Então o cerne da discussão, se eu estou ou não desapontado com Deus, está que eu amo aquilo que Ele pode me dar e não quem Ele é. Pode prestar atenção nisso. Durante longos anos de frustração, de amargura, Ana não havia perdido a esperança no Senhor. Irmãos, ano após ano, ela subia até o tabernáculo para prestar culto a Deus com a sua família, e eles adoravam a Deus mesmo em meio à dor. Ana, nesses vários longos de sofrimento, anos de sofrimento, ela nunca perdeu a sua esperança no Deus de Israel. Portanto, quando ela recebe a dádiva, o júbilo da sua celebração é o próprio Deus. Ela leva em consideração Deus em primeiro lugar. Deus sempre foi a primazia para Ana, em momentos de dor, em momentos de sofrimento, em momentos onde todos abandonam a Deus, Ana permanecia firme. Imagine agora quando ela recebe o seu presente. Toda a glória foi dada a Ele. Nós vemos essas palavras
retratadas aqui em 1 Samuel capítulo 2. Nos versículos 2 e 3, Ana faz 4 afirmações sobre Deus. 4 afirmações sobre Deus, que são os verdadeiros motivos para a sua alegria, para o seu júbilo, e que precisa ser os nossos motivos para nos alegrar em Deus, enquanto esperamos, enquanto aguardamos, e também enquanto nós recebemos a nossa dádiva, aquilo que nós estamos pedindo. 4 afirmações sobre Deus, não poderia ser diferente. Ela poderia dar aqui 4 características de Samuel, ela poderia dar 4 características de si mesma, mas Ana não é o centro, e ela entende isso. O problema de Ana não era o centro, e ela entende completamente isso. E é absolutamente óbvio que ela centraliza o seu cântico, a sua exultação, no caráter de Deus. Se ela fez isso no sofrimento, imagine agora. 4 características, preste atenção nelas. A primeira, a santidade de Deus. Versículo 2 do capítulo 2 diz: não há santo como o Senhor. Isso é completamente correto, porque é a santidade de Deus que nos consola e nos encoraja em cada situação. É a santidade de Deus que nos consola e nos encoraja em cada situação. A santidade de Deus, irmãos, implica em sua separação de todas as suas criaturas. A palavra de Deus fala em Timóteo que ele habita em luz inacessível. Ele é transcendente. Nenhuma mente humana é capaz de mensurar quem Deus é de verdade. A santidade de Deus implica em sua separação completa de todas as outras criaturas, mas aqui ela nos transmite especialmente a noção de perfeição moral de Deus. Deus é perfeito, irmãos. Quando Ana ora e ela diz que Ele é santo, ela está dizendo: Ele é perfeito, Ele não erra. Irmãos, Ele é perfeito. Como Ele é santo, todas as suas intenções para com seus filhos também são santas. Abacuque capítulo 1, versículo 13 diz: teus olhos são puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Absolutamente puro, Ele governa todos os princípios de pureza moral. Ele governa todos os princípios de pureza absoluta. A santidade de Deus nos encoraja aqueles que estão sofrendo no momento. Ele é perfeito. Toda a intenção que Ele tem para mim e para você é perfeita. Isso nos encoraja, irmãos. Isso nos consola em momentos de dúvida, em momentos de dor. Ele não erra, Ele não muda a sua direção. Isso nos encoraja a continuar, a persistir, a insistir. Seria fácil aqui para cada um de nós reclamar que Ana está alegre agora. Opa, agora está alegre, ela recebeu o que ela queria. O seu desejo foi concedido, aí ela tem que ficar alegre mesmo. Isso seria injusto, baseado na vida pregressa de Ana, que aguardou aproximadamente 20 anos para ter a sua oração respondida. É muito fácil nós chegarmos agora e eu falar: mas agora você está feliz porque você recebeu o que você pediu, mas você não viu os 20 anos que eu chorei diante de Deus amargamente por isso. Muito antes da sua oração ser atendida, ela sabia que Deus era perfeito. Irmãos, muito antes
Muito antes, isso precisa ser a nossa postura. Muito antes de sermos atendidos em nossos pedidos, nós precisamos entender que Ele é santo, que Ele é perfeito. Isso pode nos consolar em meio à dor. Sabendo que o propósito de Deus em suas aflições deve ser santo, puro e bom, nós podemos ser consolados, concordam? Os propósitos de Deus para o seu povo é santo, puro e bom. Os propósitos de Deus para você e para a sua casa são santos, puros e bons. Isso nos consola, porque não está baseado em que eu posso dar, na minha capacidade, mas está baseado na santidade de Deus, na perfeição de Deus. O exemplo de Ana, irmãos, é um exemplo claro e precisa ser um exemplo para cada um de nós. Irmãos, o livramento vai vir. Escute isso. O livramento de Deus, o que você pede, vai acontecer. Do modo dele e no tempo dele. Isso pode durar milissegundos, ou pode durar 20 anos, como Ana orou. Isso não altera. O fato é que Ele vai responder às nossas orações. Ele vai responder às nossas orações. Os propósitos dele para o seu povo são santos, puros e bons. Nós temos razões para louvar a Deus, porque Ele é santo. Sim ou não? Nós podemos louvar a Deus, porque Deus é santo. Segunda característica, tendo louvado a sua santidade, Ana acrescenta que não há outro além de ti. Não somente o Senhor é santo, mas Ele também é incomparável, porque na sua categoria não existe ninguém como Ele. Aleluia. O Senhor, o Deus de Israel, o único Deus, o Deus de Ana, o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro, irmãos. Não há outro além dele. Não há outro Deus além dele. Ele é único, Ele é soberano e Ele reina sobre todas as coisas. Não há ninguém que possa frustrar os seus planos. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. O meu Deus, o seu Deus, não conhece a derrota. Ele não conhece a derrota. Entende? Ele é soberano. Os seus planos nunca podem ser frustrados, porque não há outro além dele. Aleluia. Há motivo de celebração. Não há outro além dele. Não há ninguém como ele, irmãos. A quem você está chorando todos os dias, a quem você tem pedido todos os dias, irmãos, não há ninguém como ele. Não há melhor lugar para se estar, não há ninguém melhor para se pedir do que ele, porque não há ninguém como ele, irmãos. Você pode pedir algo para mim e ser frustrado, porque eu não posso te atender, porque eu não tenho condições de te atender, porque eu não tenho habilidade ou recurso para te atender, mas Deus não. Deus não há nada impossível para Deus, vocês entendem? E nós vemos isso em Ana, uma mulher estéril, uma mulher que não podia ter filhos, gerar filhos
não há ninguém como Ele. Ana acrescenta a terceira afirmação, que leva a sua oração ao ponto máximo, ao clímax. Não apenas Deus é santo e verdadeiro, mas não há rocha como o nosso Deus. Versículo 2: a imagem de Deus como uma rocha transmite fidelidade em proteger e estabelecer o seu povo. Deus é uma rocha inabalável. Ele é uma rocha imóvel, sobre qual todas as nossas esperanças estão seguras. Deus é uma rocha imóvel, inabalável, onde nós temos a segurança e a esperança que tudo o que nós pedimos, tudo o que nós vivemos está seguro em Deus. Ele é a rocha na qual o seu povo pode sempre confiar, porque não pode ser destruída. Irmãos, isso estava no coração daquela mulher. Ela sabia que o pedido de um filho estava seguro sobre essa rocha. Imagina se o seu pedido estivesse sobre alguém que oscilava. Ora ele me atende, ora ele não me atende. Se ele estiver de bom humor, ele me atende. Se ele não estiver de bom humor, ele não me atende. Se eu faço as coisas certas, ele me atende. Se eu faço as coisas erradas, ele não me atende. Imagina se a nossa vida fosse assim, baseado em oscilações. Não há segurança em oscilações, mas em Deus nós temos a segurança que tudo está alicerçado sobre Ele, seguro sobre essa rocha imóvel. A oração teocêntrica de Ana é um exemplo para nós, irmãos. A oração teocêntrica de Ana precisa ser um exemplo para nós. Se atribuirmos mais glória, preste atenção nisso, por favor. Se nós atribuirmos mais glória às bênçãos que Deus pode nos dar do que ao próprio Deus, nós cometemos idolatria, estimando a criatura acima do seu Criador. Isso é uma insensatez absurda. Atribuir aquilo que Ele pode me dar como mais importante do que o próprio Deus, isso se chama idolatria. Irmão, Samuel não era mais importante para Ana do que Deus. O que você pede para Deus, preste atenção, o que você pede para Deus não é e não pode ser mais importante do que Ele. Mesmo que isso seja um filho, mesmo que isso seja uma cura de alguém que eu amo tanto, irmãos, nada que eu possa receber pode substituir quem Deus é para mim. Compreende? Quando isso está inverso, quando aquilo que eu recebo, eu pego e guardo como um troféu para exibir às pessoas, quando eu inverto essa ordem e dou mais glória àquilo que eu recebo do que Ele, eu estou cometendo idolatria, estou a ponto de perder tudo. Isso é sério, irmãos. Ana está completamente correta. Não há ninguém santo como o Senhor, não há ninguém além dele e não há rocha como Ele. E a última afirmação: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Os ímpios e os arrogantes
devem perceber que Deus vê e conhece todas as coisas e sabe como responder a todas elas. Os olhos de Deus estão sobre todos os planos elaborados das trevas. Não há nada que passa desapercebido pelo Senhor. Nada. Todas as articulações do inferno, Ele sabe. Ele conhece os seus servos, Ele conhece os seus filhos, Ele sabe quais são os seus objetivos, Ele sabe qual é o seu sofrimento, qual é a pressão que você está vivendo. Deus, escute, irmãos, Deus tem uma resposta calculada por infinita sabedoria para cada situação. Deus tem uma resposta sábia para a sua situação. Amém? Deus tem uma resposta perfeita e sábia para todas as situações, calculadas para todas as situações. Deus age e permite ações de acordo com o seu perfeito conhecimento do passado, do presente e do futuro. Ele é um Deus onisciente. Quando nós lemos esses dois versículos, podemos entender a mulher notável que Ana era. Qual era a fonte da sua humildade diante de tantas provações? Qual era a fonte de tanta humildade em meio a tantos problemas? O que capacitou Ana a oferecer o seu próprio filho a um serviço vitalício ao Senhor, integral? O que fez ela louvar a Deus com tanta beleza e poder? A resposta, irmãos, é que Ana foi absorvida pelo Senhor. O seu coração estava cheio do conhecimento de Deus. A sua fé estava ancorada nas perfeições gloriosas do caráter e dos atributos de Deus. O que faz Ana uma mulher notável? O que faz desse texto um texto profundo? O conhecimento que essa mulher tinha do seu Deus. O que vai fazer você persistir? O que vai fazer você continuar? O que vai fazer você não desistir das suas aflições, dos problemas? O que você conhece sobre Ele. Se você conhece pouco, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai retroceder, você vai parar. Agora, se você conhece muito de Deus, se você busca conhecer a Deus todos os dias, irmãos, há motivos para nos alegrar em meio às dores. Você compreende isso? Há motivo de celebração mesmo enquanto as coisas estão doloridas e sofridas, porque não estão baseadas nessa circunstância, estão baseadas em quem Deus é. Esta era a fonte, não apenas da esperança e da alegria de Ana, mas também de sua grandeza. Preste atenção. Não era a fonte somente da esperança e da alegria de Ana, mas também da sua grandeza. Jeremias capítulo 9, versículo 24 diz assim: mas quem se gloriar? Irmãos, preste atenção no texto. Mas quem se gloriar, gloria-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Se nós temos que nos gloriar de alguma coisa nessa terra, se há algo de bom que nós podemos nos gloriar nessa terra, é de conhecermos a Deus, irmãos. É a única coisa. Se nós temos que nos gloriar de alguma coisa, é em compreender e conhecer quem é o nosso Deus. Se você tiver pouco interesse no próprio Deus e muito interesse no que Ele pode ganhar de Deus, a sua condição espiritual, irmãos, na melhor das hipóteses, é fraca. E na pior, corre um sério risco. Se você tem pouco interesse no próprio Deus e mais interesse naquilo que Ele pode fazer por você, a sua condição espiritual é fraca.
estamos no CTI, respirando por aparelhos. Essa ordem precisa ser inversa. Esta ordem precisa estar inversa. Esta ordem precisa estar inversa. O nosso interesse está nele, independente se ele diz sim ou se ele diz não. Se desejarmos uma fé que queima mesmo em lugares escuros, e um caráter que honra a Deus em todos os momentos, então a nossa fé deve estar concentrada no próprio Deus. Eu já estou terminando, irmãos, mais alguns minutos. Isso não significa que Ana não se alegrasse com as maravilhosas ações de Deus ao seu favor. Isso seria hipocrisia. Dizer que Ana não se alegrou em Samuel, dizendo que a única alegria de Ana era o próprio Deus e ela não se alegrou com o seu presente. Isso seria hipocrisia. Nós devemos conhecer e entender as obras de Deus, para que possamos amá-lo e louvá-lo como devemos. Ana se alegrou em Samuel. Ana louva a Deus pelo que ele fez em dois grupos de afirmações. A primeira seção, versículo 4 e 5. Ana reflete sobre o que Deus fez por ela, vendo um padrão geral na salvação de Deus. E depois os versículos 6 e 8, ela louva a Deus pelas suas ações em relação aos piedosos e aos ímpios respectivamente. Irmãos, a chave para o primeiro conjunto de louvores de Ana vem do versículo 5. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Isso se refere, é claro, à situação da própria Ana. Aquela que era estéril, aquela que era zombada, humilhada, se torna exaltada, enquanto a sua oponente arrogante se torna humilhada pela bênção que Deus recebeu. O ponto expresso aqui é que Deus abençoou completamente aquela que era estéril, sendo que os 7 aqui, se nós vermos, Ana teve 6 filhos, Samuel e mais 5, ela não teve 7, mas o ponto aqui é que o 7 é um número simbólico para a plenitude da bênção. Ela recebeu a bênção em sua plenitude. Ela acrescenta nos textos: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. De acordo com Ana, a salvação que vem de Deus envolve uma inversão, preste atenção, na qual os orgulhosos e violentos são humilhados, e os pobres e humildes são exaltados. De quem nós lembramos dessas palavras, irmãos? Quem disse essas palavras? O próprio Cristo, quando ele diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 5 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, de acordo com Ana, a salvação que vem de Deus, ela envolve uma inversão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vemos, do que nós vivemos, onde os orgulhosos, os capacitados sempre terão primazia, e os mansos e humildes e pobres sempre estarão em segundo lugar. Isso no reino de Deus não existe. Ana compreendia isso. Esses foram os ensinamentos do próprio Jesus. Os orgulhosos e violentos, de acordo com o próprio Cristo, serão humilhados, e os mansos e humildes serão exaltados. No versículo 6 a 8, Ana expande o seu pensamento sobre a salvação de Deus. Ela diz: o Senhor mata e preserva a vida, faz descer a sepultura e dela resgata,
O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. No mundo como o nosso, irmãos, preste atenção, em que cada um, por fim, vai ser levado à morte. Um mundo em que qualquer um de nós pode repentinamente ficar pobre, ficar doente, ficar necessitado, ficar abatido. Isso é possível para cada um aqui de nós, ou não é? Repentinamente pode acontecer algo por nós, algo em nós. Esse é o mundo que a gente vive. Deus maravilhosamente levanta o seu povo da morte e da destruição. Era disso que Ana necessitava, irmãos. Em todo o desespero que ela vivia. É isso que você necessita, que eu necessito, em todo o desespero que nós vivemos. O Salvador dos quebrados, o Salvador dos esmagados, o Salvador dos condenados, dos fracos e do que se humilham em fé. É disso que nós precisamos, irmãos. Do Salvador dos quebrados, dos humilhados, dos condenados, dos fracos, como nós. Quando Ana estava abatida, ela teve a sua cabeça levantada por Deus. Quando ela era estéril, Deus trouxe vida ao seu ventre. Quando ela era miserável, Ele lhe deu um lugar de honra. Eu vou falar isso, irmãos, pessoalmente. Eu gostaria que você fizesse isso. Quando nós estávamos abatidos, quando eu estou abatido, Deus levanta a minha cabeça. Quando eu não posso gerar absolutamente nada, quando eu estou realmente incapacitado de fazer alguma coisa, quando eu estou morto em meus delitos e pecados, Ele me traz vida. Quando eu era miserável, Adriano miserável, Ele me deu um lugar de honra. O Senhor fará o mesmo, da mesma maneira e no tempo de sua decisão soberana, para todos aqueles que se humilham em fé e buscam o seu Deus e Salvador. Ele vai fazer. Amém, gente? Ele vai fazer. O versículo 8 a 10 diz assim: pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aquele que se opõe ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas, tendo criado tudo o que existe, governando tudo com o seu poder divino. Aqueles que andam diante dele em fidelidade descobrem que Deus guarda os pés dos seus santos. O mesmo ensino é encontrado em Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Versículo 1 e 2. Versículo 7, guardará de todo mal, guardará a tua alma. Mas por outro lado, o texto diz que os perversos emudecem nas trevas, e os inimigos do Senhor são quebrantados quando o Senhor julgar as extremidades da terra. Com isso em mente, Ana chega à moral da sua oração e da sua canção. Preste atenção, por favor. Se existe algo que você precisa gravar, é isso que eu vou dizer agora. De todo o que eu disse, de todo o contexto, de todo o conteúdo dessa palavra, tanto da primeira quanto da segunda, existe um ponto que eu gostaria que você frisasse. Um ponto. Todo o texto de Samuel, de 1 Samuel capítulo 1 e 2, existe uma grande lição: o homem não prevalece pela força, mas pelo Senhor. Guarde isso, irmãos. Um homem não vence, não prevalece pela sua própria força, ele vence pelo Senhor. Esta é a lição ensinada no cântico de Moisés e Miriam na travessia do Mar Vermelho.
Êxodo capítulo 15, versículo 21, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Irmãos, o jovem Davi, mais tarde ensinaria a mesma lição diante de Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, o homem não prevalece pela sua força, um homem vence, um homem é vitorioso pelo Senhor. O homem não prevalece pela força, mas pelo Senhor. Tudo que você precisa, você não tem condições de fazer. Você não vai conseguir pela sua força. O único que pode te dar é o próprio Deus. Você aprendeu a lição? Sim ou não? Você aprendeu a lição? Você aprendeu que Deus é aquele que mais importa, a quem em última análise você deve prestar contas, apenas por cuja graça você pode esperar ser salvo. Você percebeu que mesmo que você tiver sucesso em chegar ao topo da escada, se você não for justo diante de Deus, tudo poderá estar perdido. Você pode alcançar o topo da escada, mas se Deus não for o centro de tudo, você pode colocar tudo a perder. Nós precisamos aprender que todos que se humilham e vão ao Senhor em fé, recebem dele o cuidado salvador de que necessitam, para que possam prevalecer no fim, não pela sua força, mas pela misericórdia e graça que ele concede. Última coisa, o versículo 10. Eu disse que o texto de Ana, o cântico de Ana, estava conectado com vários outros cânticos e várias outras passagens. Versículo 10: ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. O cântico de Ana é uma referência direta no Antigo Testamento ao Messias prometido de Deus, que no Novo Testamento é traduzido como Cristo. E ele foi muito apropriado que viesse dos lábios de Ana, uma mulher que voluntariamente entregou o seu filho primogênito para servir ao Senhor e ministrar em nome de Deus, para profetizar a entrega de Deus, que Deus faria do seu único filho para ser o salvador da humanidade pecadora. O filho de Ana, Samuel, parece dar lugar aqui no verso 10 a um filho muito mais nobre, por meio do qual toda a terra, e não somente Israel, mas toda a terra seria abençoada como jamais foi. O cântico de Ana encontra sua contraparte no cântico da jovem e piedosa Maria, quando o anjo vem anunciar o nascimento do seu Salvador prometido por meio do seu ventre. Lucas capítulo 1, versos 46 a 52. Irmãos, o que Ana viu de muito longe ficou próximo de todos nós pela vinda de Jesus. O que Ana viu de muito longe ficou próximas a nós através da vinda de Jesus, o Messias prometido. É agora, preste atenção, é agora, no seu nome apenas, no nome de Jesus, que os fracos são cingidos de força, por meio do poder espiritual que Jesus dá. É agora, por meio de Jesus, aqueles que andavam famintos não sofrem mais fome. Jesus disse: o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, João capítulo 6.
Portanto, irmãos, preste atenção: todo aquele que crê em Jesus Cristo como Rei e Messias de Deus, todo aquele que crê em Jesus será sentado, como Ana previu, entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Ele dará o poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Abra para mim versículo 8. Versículo 8. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que coloca Jesus sobre todas as coisas, sobre a primazia de todas as coisas, como alguém mais importante do que tudo, será, como Ana previu, assentado entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Nós reinaremos com Jesus. Há algo maior do que isso, irmão? Há algo maior do que reinar com Ele? Será que tem? Será que há um presente maior do que isso? Herdar a terra. A palavra de Deus fala que nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Ana previu em seu cântico o Messias prometido. Ana viu de longe aquele que nós podemos ver de perto, aquele que nós podemos confessar com a nossa boca, a quem nós podemos adorar dia e noite, aquele que tem o poder para fazer tudo, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O que Ana viu de longe, nós podemos nos conectar de perto, nós podemos viver, nós podemos nos relacionar, irmãos. Então, tanto em momentos de tristeza, como em momentos de alegria, irmãos, algo nós precisamos aprender: Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Amém? Glória a Deus. Queria que você se levantasse. Eu quero orar e nós já vamos ministrar a Santa Ceia. Você já se entregou para Jesus? De verdade? Você já se entregou por Ele? Para Ele? Se não, faça isso hoje. Essa é a sua oportunidade de receber Jesus e tudo aquilo que Ele pode dar. E eu quero fazer uma oração para a gente ceiar. Depois que eu orar, irmãos, vocês podem, de forma ordenada, da direita, do meio e depois aqui da minha esquerda, pegar o cálice e o pão. Nós vamos ceiar. Faça isso com consciência em nome de Jesus. Amém? Sente do lado do seu irmão, faça isso junto com ele. Nós vamos ceiar aqui. Mas eu gostaria de orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por esse momento, glorificando o seu nome, Deus, porque não há ninguém como o Senhor, porque não há ninguém santo como o Senhor, porque o Senhor é a rocha que sustenta o seu povo, porque não há ninguém comparado ao Senhor, Pai. E nós podemos ter a segurança, Deus, que todas as nossas orações são respondidas, são ouvidas, porque o Senhor é um Deus que está perto do seu povo. O Senhor não é um Deus de longe, o Senhor não é um Deus de distante, mas o Senhor é um Deus de perto. Deus, que nós possamos saber nos portar em momentos da nossa vida, assim como, Deus, esse texto que essa mulher Ana nos ensinou a lidar com as crises, a lidar com os problemas, mas também lidar, Deus, quando nós recebemos o presente, a dádiva de Deus. Deus, tudo é o Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para glorificar o seu nome. É isso que nós queremos fazer, Pai. Que haja uma disposição no nosso coração em servir ao Senhor com integridade, dando tudo o que nós temos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.